nesse momento da palavra. Se você puder compartilhar e avisar aos irmãos que a live já voltou, que estamos outra vez online, para que todos nós possamos, essa noite, receber uma porção a mais também da palavra de Deus. Eu gostaria de ler com você a carta de Paulo aos Romanos. Nosso pastor Otávio já leu Romanos hoje, Romanos 8. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículos do 8 ao 17. Nós leremos 9 versos, são bem curtos cada um deles, mas eu gostaria de ler todos esses para que você possa compreender o contexto daquilo que falaremos hoje. Então pegue a sua Bíblia ou o seu aplicativo, vamos a um texto da palavra de Deus e compartilhe com alguém também. Se você tem uma Bíblia e alguém do seu lado não tenha, leia juntos, vamos todos ler. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 8, diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter com vocês, porque desejo ver vocês para anunciar e comunicar o dom espiritual, a fim de que sejam vocês também confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Verso de número 13: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Verso 14: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim como está escrito em mim, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós todos que estão em Roma. Verso 16: porque não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Carta de Paulo aos irmãos que estão em Roma. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta aos irmãos que cultuam a Deus e servem a Jesus Cristo em Roma, em seu tempo. Ele não conhece os irmãos de Roma. A igreja de Roma é uma igreja que o apóstolo Paulo não fundou. Ele nunca esteve naquele lugar. Mas ele ouve, como ele bem diz no verso de número 8, ele diz que ele ouve muito falar da fé que os irmãos de Roma têm. Então Paulo está muito distante de Roma, mas mesmo assim ele ouve as coisas que Deus tem feito pela fé dos irmãos que estão em Roma. E Paulo tem o desejo de ir ter um momento com esses irmãos. O apóstolo Paulo foi um homem que desbravou as missões. O apóstolo Paulo foi um homem que deu uma nova perspectiva das missões. E ele queria ir para Roma, primeiramente porque ele queria conhecer a tão famosa igreja de Roma, aos tão queridos, amados irmãos de Roma. Mas também o apóstolo Paulo queria ir para Roma porque ele queria entrar na Europa. Ele queria naquele tempo também entrar na Europa e principalmente na Espanha. Quando ele diz aqui os bárbaros, o apóstolo Paulo está se referindo aos espanhóis, a Espanha daquela época, a Europa daquele tempo, onde eram conhecidos como bárbaros, gente que não conhecia o evangelho e que cultuava muitos deuses. E o apóstolo Paulo tinha um desejo ardente dentro dele
de ir a estes homens, a estes povos, de entrar na Europa. E ele entendia que a igreja de Roma era uma porta para que ele pudesse entrar também na Europa. Então ele queria ir a Roma, conhecer os irmãos e pedir ajuda da igreja de Roma para que eles o ajudassem a ir para a Europa, e assim ele pregaria o evangelho na Europa e o reino de Deus cresceria. Mas ele mesmo diz que de tantas tentativas, de todas elas, ele foi impedido. A Bíblia não relata quais foram os impedimentos sobre o apóstolo Paulo, que sobreveio sobre ele. A Bíblia não relata se foi o Espírito Santo quem o impediu. A Bíblia não relata se foi o inferno quem levantou opressões para que Paulo não fosse a Roma. A Bíblia não descreve momentos muito detalhados desse impedimento, mas o próprio apóstolo Paulo é quem diz no verso 13, dizendo: muitas vezes quis ir até vocês, mas fui impedido. E aí ele vai chegar no verso de número 14, e aí o apóstolo Paulo, ele fará 3 afirmações, que para nós é muito importante a gente observar. O apóstolo Paulo, ele não faz 3 comentários, ele faz 3 afirmações daquilo que ele, como apóstolo de Cristo, daquilo que ele, como crente em Jesus Cristo, e daquilo como ele, irmão da comunidade de fé, a igreja, ele se entende. A primeira afirmação que o apóstolo Paulo faz está no verso 14. As primeiras palavras estão ditas assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. É interessante que um homem como o apóstolo Paulo, depois de ter feito tantas coisas, porque esta carta de Romanos é a sua última carta. Antes de escrever Romanos, o apóstolo Paulo havia sofrido muito pelo evangelho, havia padecido muito pelo evangelho, como veremos mais à frente. Havia já desbravado muitos lugares, aberto muitas igrejas. Mas esse homem, mesmo depois de fazer tanto para a obra de Deus, mesmo depois de produzir tanto para a obra de Deus, mesmo depois de abrir tantas igrejas, ganhar tantas almas, discipular muitas pessoas, fazer discípulos, ensinar obreiros, este homem vai escrever uma carta e ele vai dizer: eu fiz muito, mas eu ainda sou devedor, tanto dos gregos como dos bárbaros, tanto dos sábios como dos ignorantes. É interessante que o apóstolo Paulo, ele traz uma afirmação como quem diz: eu tenho uma obrigação de pregar o evangelho, e esta obrigação que o Espírito Santo propõe a mim, me faz ser devedor. Eu acho muito interessante o comentário de um dos pastores, eu não me lembro o nome, quando ele diz que há 2 formas de você se tornar devedor de alguém. A primeira forma de você, ou o primeiro momento em que você se torna devedor para alguém, falando-se de dinheiro, é quando você empresta dinheiro de alguém. Quando alguém te empresta dinheiro, você se torna devedor daquela pessoa e você precisa devolver aquilo. Mas a segunda forma de você se tornar um devedor é quando alguém entrega uma quantia na sua mão e ele diz: esse dinheiro que eu te dei não é para você, é para outro. E aí você segura um dinheiro que não é teu e você precisa entregar para alguém. Você está devendo esse dinheiro para alguém. E o evangelho é justamente isso. É o Senhor Jesus nos entregando o evangelho e dizendo: não fique para você, mas ide por todo mundo e entregue esta mensagem. Esse entendimento está muito claro dentro do coração e da alma do apóstolo Paulo, e ele entende que a revelação, que a graça, que aquilo que ele recebeu do Senhor não deve ficar somente dele. Ele entende que ele deve sim às nações. Ele diz: eu sou devedor, não somente a um grupo de pessoas, não somente aos gregos, mas também aos bárbaros, não somente aqueles que pensam, mas também aqueles que são irracionais, não somente ao meu vizinho que tem uma casa, que tem um carro, que tem um trabalho, é um homem de bem, mas também ao drogado, também ao necessitado, também ao mendigo, também aos aflitos, também à comunidade que está abaixo
das demais pessoas, e ele entende: eu sou devedor. Meu irmão, dentro da história da igreja, você não encontrará nenhum homem e nenhuma mulher que estava cheio do Espírito Santo, que não tinha essa convicção. Ele está tão cheio do Espírito Santo, que ele se sente devedor para alguém. E ele diz: eu preciso falar para alguém. Esta é a primeira afirmação que o apóstolo Paulo diz: eu sou devedor. A segunda colocação que o apóstolo Paulo diz, ele diz: eu estou pronto. No verso de número 15 ele diz: e assim, vírgula, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estão em Roma. O apóstolo Paulo diz: eu não estarei pronto, não estive pronto, não estou me preparando. Ele diz: eu estou pronto, eu estou preparado. Tudo aquilo que eu precisava fazer para me encontrar preparado, eu fiz. A tarefa de casa que eu tive que fazer para me encontrar em pleno acordo, eu fiz. E o sentimento que está em mim é: eu estou pronto. Essa é uma perspectiva de alguém que está preparado, de alguém que está dizendo: eu tenho todas as ferramentas. Mas a outra perspectiva que a gente também pode pensar é: eu estou pronto, é como ele diz assim: eu estou preparado para qualquer momento. A qualquer momento que me chamarem, eu vou. Eu estou disposto. Eu estou desprendido da minha vida. Eu não estou preso ao meu cargo, não estou preso ao meu trabalho, não estou preso à minha família, não estou preso à minha cidade, eu não estou preso à minha vida que eu construí, aos meus sonhos, eu não estou preso à vidinha que eu estabeleci para mim, não. Ele diz: eu estou pronto para ir e anunciar. Eu estou disposto, a qualquer momento que o Senhor disser vá, eu estou pronto, eu vou. A qualquer momento que o Senhor dizer levanta-te e vá, eu estou pronto para me levantar e ir. Mas ir fazer o quê? Pregar o evangelho, anunciar o evangelho a vocês que estão em Roma. Quem dera todos nós pudéssemos ter esse desprendimento com o mundo. Porque na Bíblia Sagrada, nenhum homem que Deus usou, ele esteve preso à sua vida. Quando você vê Deus chamando Abraão, ele diz: sai da tua terra, não só da terra, mas da tua parentela. Saia da tua terra, mas não leve a sua família, vá sozinho. Se desprenda, e Abraão diz: eu estou pronto. Quando você vê Deus, através de Elias, chamando Eliseu, que está trabalhando, está arando a terra do seu pai com os bois. Então Elias diz: ei, você, venha comigo fazer a obra do Senhor. A Bíblia diz que Eliseu, largando tudo, deixou os bois, deixou a família e foi com Elias. Você vê no Novo Testamento Jesus chegando no mar da Galileia e encontrando Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeus, pescando. Cabisbaixo, Jesus diz: ó, joga a rede para o outro lado. E aqueles homens que estavam pobres, que não tinham dinheiro para pagar a conta de luz da sua casa, de repente, de uma hora para outra, se tornam milionários. A quantia de peixe que eles pegaram, a Bíblia diz que estava afundando o barco. Pedro, Tiago e João haviam se tornado milionários naquele exato momento, porque nunca antes da história um barco quase afundou de tanto peixe que havia pescado. Mas Pedro, Tiago e João estão agora ricos. Mas Jesus olha para eles e diz: ei, me sigam. E o texto é muito claro quando diz: deixando tudo, seguiram Jesus pelo caminho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou pronto. Eu estou pronto, a hora que o Senhor disser vá, eu vou. E muitas vezes nós não temos esse desprendimento para dizer: a hora que o pastor disser abra uma célula na tua casa, não sei se eu vou abrir. A hora que o pastor Isomar chegar para mim, se aproximar a mim e dizer: eu preciso que você faça isso, não sei se eu estou preparado.
preciso ver a quantia de dinheiro que eu tenho no banco. Eu preciso ver com a minha família se eles aprovam, se eles desaprovam. Eu preciso ver se está tudo de acordo. Eu preciso ver se o meu filho vai ter o que comer. Eu preciso ver se a minha mulher vai ter o que vestir. Isso não combina com um evangelho. Jesus diz: aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo. Esteja pronto para pegar uma cruz e me seguir. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu estou pronto para fazer o que, o apóstolo Paulo? Para ficar em casa? Não, eu estou pronto para ir, para entrar. Eu estou pronto para sair de casa. Eu estou pronto para anunciar o evangelho. Eu estou preparado, eu estou pronto e eu estou esperançoso. A terceira afirmação que o apóstolo Paulo faz está no verso 15, quando ele diz, no verso 16, quando ele diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. A primeira afirmação é: eu sou devedor. A segunda afirmação é: eu estou pronto. Mas a terceira afirmação é: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu não me envergonho. Isto é a inspiração do evangelho. É este alento, é este sopro que o Espírito Santo faz soprar dentro da gente. É isso que aspira dentro de um crente. Ele não tem vergonha do evangelho. E aqui eu apontei algumas coisas e eu fico pensando: ora, por que Paulo sentiria vergonha do evangelho? Por que Paulo sentiria vergonha do evangelho e quais seriam os motivos? Porque geralmente a gente tem vergonha daquele sapato que está feio. Geralmente a gente tem vergonha da casa que está suja. Geralmente a gente tem vergonha do mau hálito quando a gente está com ele. Geralmente a gente tem vergonha quando o nosso cabelo não está muito bem penteado. Geralmente a gente tem vergonha quando a gente deveria ter feito alguma coisa e não fez. Geralmente a gente tem vergonha quando alguma coisa que nós deveríamos apresentar de uma forma, a gente apresenta de outra. E a gente diz: eu não quero mostrar. Por quê? Porque não está na sua totalidade. Eu não quero mostrar. Por quê? Porque não está totalmente limpo. Eu não quero mostrar. Por quê? Porque não está totalmente preparado. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: eu não tenho vergonha do evangelho. Ora, mas quais seriam os motivos do apóstolo Paulo sentir vergonha? E aqui eu coloquei algumas coisas que eu gostaria de conversar com você. Quais os motivos? Primeiro, porque ele estava crendo e anunciando um Jesus carpinteiro, um Jesus pobre, um Jesus desprezado, um Jesus que não tinha holofortes, um Jesus que não foi visto por César, que não foi aplaudido pelos grandes conselhos da época. O apóstolo Paulo cria e pregava e anunciava um Cristo que era da Galileia, filho de um carpinteiro, e que não era rico. E aí ele diz: eu não tenho vergonha. Porque geralmente quando a gente quer falar de um Deus, a gente quer falar de um Deus suprassumo, de um Deus que vence outros deuses, de um Deus que é mais bonito que outros deuses. Mas o apóstolo Paulo, justamente naquela época, quando todo mundo adorava um Deus que segurava um canhão, que segurava um arpão, que segurava uma espada, que tinha bíceps, que era bonito, que era todo, robusto, ator de Hollywood, todo mundo tinha um Deus belo, formoso, alto. Mas o apóstolo Paulo pregava um outro Jesus, que era da Galileia, moreno, talvez com o nariz bem grandão, com cabelo curto e muito pichain, e que não tinha um sotaque de um grande filósofo, mas tinha o sotaque da Galileia, falava carpilote,
sabe? Ele adorava e cria, anunciava um Jesus que era lá do fundo do país, um lugar onde todo mundo desprezava, e ele dizia: eu creio e eu anuncio Jesus, que Jesus, o carpinteiro da Galileia, e eu não me envergonho dele. Ele poderia sentir vergonha, por quê? Porque Jesus foi crucificado. O nosso Deus não cortou a cabeça de outros deuses. O nosso Deus não jogou uma bomba lá no lugar de César. Ele não foi lá no trono de César e disse: agora você não é mais rei, eu sou o rei. Muito pelo contrário, o nosso Deus, ele foi para a cruz, e ele permitiu ficar nu na cruz. Jesus não tinha uma tanguinha quando estava na cruz, Jesus estava completamente nu, as suas vergonhas estavam à mostra. Jesus sangrou, Jesus foi colocado sobre ele uma coroa de espinho, e quando nada mais disso bastava, alguém o furou, e quando nada disso mais bastava, ele não tinha nem aonde ser colocado, morto, e José de Arimateia teve que se compadecer e dizer: ei, eu ajudo esse Cristo de vocês, coloquem numa tumba que eu vou emprestar. Ele não tinha onde dormir, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha onde cair morto, literalmente, e ele foi crucificado. E na época em que Paulo está falando e que Jesus foi morto, os piores homens eram crucificados, os bandidos eram crucificados, os pedófilos eram crucificados, os maltrapilhos eram crucificados, os piores homens da época, os mais bárbaros, eram crucificados. Por quê? Para servir de exemplo aos demais. E o nosso Jesus, sem ter culpa, sem ter dolo, sem ter mancha, sem ter pecado, ele diz: eu vou para a cruz. E quando Pedro disse: não, Senhor, eu não vou permitir, Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque a cruz não é os homens quem me colocará lá, mas eu escolhi ir para a cruz. E Paulo está dizendo: eu não me envergonho da crucificação de Jesus. Eu não me envergonho de pregar um Cristo que foi crucificado. E hoje nós vemos pessoas que pregam Jesus, pregam tudo sobre Jesus. Ele me amou, eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou isso, eu sou aquilo, e esquecemos de anunciar o verdadeiro evangelho. Jesus, o Nazireu, Jesus, o Galileu, foi para a cruz no meu lugar. E Paulo está dizendo: eu não tenho vergonha de Jesus, eu não sinto vergonha de Jesus. Outro motivo que Paulo teria para nós terminarmos: Paulo poderia sentir vergonha porque, por causa do evangelho, ele não ganhou dinheiro. Ele pregou o evangelho toda quase uma vida. Paulo pregou o evangelho a metade e muito mais da sua vida, e ele não enriqueceu com o evangelho. Ele não comprou o carro do ano, nem a jumenta do ano. Ele não construiu casas para si. Ele pregou o evangelho e ele não se tornou famoso. Não ia para as televisões. Ele não fazia live. O apóstolo Paulo pregava o evangelho e não tinha glamour, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, por conta do evangelho, sofreu. Ele foi fugitivo, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi preso por muitas vezes, ele foi amarrado, ele foi picado por uma cobra, ele foi acusado injustamente e ele foi decapitado. E ele diz: o evangelho me levou para a prisão, o evangelho me levou a sofrer, o evangelho me permitiu ser açoitado, o evangelho me permitiu ser preso, mas eu não me envergonho do evangelho de Jesus. Eu não tenho vergonha de ir para a prisão por conta do evangelho. Eu não tenho vergonha de ser açoitado por conta do evangelho. Eu não tenho vergonha de ser fugitivo por causa do evangelho. Eu não tenho vergonha de ser picado por uma cobra. Eu não tenho vergonha de ser decapitado pelo evangelho, porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus. E hoje a gente pensa que nós estamos sendo perseguidos. Perseguido foi o apóstolo Paulo. Pensamos que estamos sendo açoitados. Açoitado foi Jesus.
foi o apóstolo Paulo. E nós hoje temos a Bíblia, temos um celular para assistir a live, temos um templo que a gente pode adorar, temos um pastor que nos atende, temos músicos que nos auxiliam, temos uma célula que nos abraça, e com tudo isso, com uma Bíblia ao nosso dispor, nós nos envergonhamos de carregar uma Bíblia, nós nos envergonhamos de ir para a igreja, nós nos envergonhamos de ir para a célula, nós nos envergonhamos de compartilhar a live da igreja. E nós dizemos, eu até posso ir na igreja, mas que ninguém me veja. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Qual seria o outro motivo? O motivo que ele poderia se arrepender ou se envergonhar de seguir o evangelho. É porque é muito mais fácil ser relativista. É muito mais fácil ser sincretista. É muito mais fácil eu pregar um Jesus que é parecido com as outras igrejas. É muito mais fácil pregar um Jesus que é parecido com outros, e a gente diz, não, o Deus é o mesmo. Porque é muito mais fácil eu dizer, não, cada um adora do seu jeito, porque o Deus é o mesmo. É muito mais fácil ser assim do que dizer, não, não é o mesmo Deus. O Deus que eu sirvo não é o Deus do macumbeiro. O Deus que eu sirvo não é o Deus do que zomba. O meu Deus não é o mesmo Deus do espírita, não é o mesmo Deus do judaísmo, não é o mesmo Deus do islamismo, não é o mesmo Deus do católico. O meu Deus não é o mesmo, o meu Deus é outro Deus, o meu Deus se chama Jesus Cristo, e eu não me envergonho dele. É muito mais fácil eu abraçar as outras religiões e as outras práticas e dizer, eu creio em Jesus, mas eu também creio em outras coisinhas. Eu creio em Jesus, mas também é mais fácil, eu posso também acreditar em outras coisas. Por quê, pastor? Porque a minha família é de outra religião, porque os meus amigos são de outra religião, então quando eu estou com eles, eu estou junto com eles, eu adoro lá com eles. Quando eu estou com a minha família, eu adoro com a minha família, lá o que eles creem, o que eles acreditam. E aí quando eu estou sozinho, eu sou de Jesus, do meu jeito. O apóstolo Paulo disse, não, aonde eu estiver eu sigo Jesus. Aonde eu estiver eu sou crente, aonde eu estiver eu adoro Jesus Cristo crucificado da Galileia, porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus. Eu não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho que me permite sofrer. Não me envergonho do evangelho que me permite ir para a prisão. Eu não me envergonho do evangelho que não me faz mais rico. Nós estamos hoje numa época em que a maioria das igrejas pregam a teologia da prosperidade, que se você fazer algumas práticas, Deus vai te enriquecer. E alguns pastores dizem, se você trazer o dízimo, você vai enriquecer. Se você ofertar na igreja, você vai enriquecer. Se você fazer uma campanha, você vai enriquecer. Se você me ajudar, você vai enriquecer. Isto não é evangelho. E é mais fácil eu dizer isso para ganhar gente para a igreja, do que eu dizer, se você dizimar, você não vai enriquecer. Se você ofertar, você não vai enriquecer. Se você fazer campanha, você não vai enriquecer. Porque o meu Deus não é cofre de banco. O meu Deus não é alguém que faz aquilo que eu preciso fazer. O meu Deus é o meu Salvador. É aquele que invade a minha alma, cura o meu coração, limpa os pecados que está dentro de mim, e eu o sirvo, pobre ou não, rico ou não, doente ou não, tendo ou não tendo, conseguindo ou não conseguindo, sendo ou não sendo, eu o adoro e eu não me envergonho do evangelho, que não me torna mais rico, que não me torna mais poderoso, que não me faz ser melhor do que os outros. Eu não me envergonho do evangelho. Algumas pessoas se aproximam da gente e costumam dizer para mim assim, Felipe, alguns me chamam de pastor, outros de Felipe, outros de irmão, e me dizem, Felipe, você está na obra de Deus há tantos anos e você não conseguiu comprar uma casa, comprar um carro, você não conseguiu juntar dinheiro, sai dessa vida aí, vai trabalhar em outra empresa,
Usa o teu dom de falar para ganhar coisas para você. Eu não me envergonho do Evangelho, que não me faz ser mais rico que os outros. O apóstolo Paulo está falando comigo, está falando com você. Que talvez você se pergunte assim: pastor, mas eu sirvo a Deus há tantos anos, e parece que cada ano que passa eu me torno mais pobre que o outro vizinho. Será que eu preciso trocar de igreja ou trocar de evangelho? Eu digo para você: não. Continue servindo a Deus. Não se envergonhe do evangelho verdadeiro, porque não é só você que não está enriquecendo. O apóstolo Paulo não enriqueceu. O apóstolo Pedro não enriqueceu. Pastor, mas eu sirvo a Deus há tantos anos, e Jesus não cura o meu pai, que está com câncer. Não se envergonhe do evangelho, porque o seu pai não é curado. Eu sirvo a Deus há tantos anos, e eu não sou promovido na empresa. Não se envergonhe do evangelho, porque você não é promovido. Eu sirvo a Deus há tantos anos, e as coisas não andam. Não se envergonhe do evangelho, porque a sua vida não anda para frente. Entenda que o evangelho, ele traz dignidade para a nossa alma. E você vai perceber que muita gente está encontrando cura sem dignidade, porque está fazendo de Deus um produto e não o seu salvador, porque está fazendo de Deus um palanque para subir na vida, está fazendo da sua igreja um palanque para se enriquecer, enquanto que o evangelho nunca entrou nessa pessoa. O evangelho nunca penetrou nessa pessoa, e vai chegar um dia em que o evangelho fará sentido para ela, e ela dirá: por que é que antes eu não entendi o evangelho? Mas você não. Você e eu precisamos permanecer no evangelho. Não me envergonho do evangelho. Por quê, pastor? Por simples, porque o evangelho é poder de Deus. Aleluia. O evangelho não é um conjunto de doutrinas. O evangelho não tem nada a ver com faça isso ou faça aquilo. O evangelho não tem nada a ver com use saia ou use calça. O evangelho não tem nada a ver com use brinco, não use brinco. O evangelho não tem nada a ver com use batom ou não use batom. Isso é besteira. O evangelho é uma pessoa bendita de Jesus. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. E o primeiro a pregar o evangelho foi um anjo a Maria. Ele apareceu em Lucas 2, e ele diz: Maria, eis que te trago uma boa nova, evangelho. Qual é o evangelho? De ti nascerá Jesus. De ti nascerá o Filho de Deus. O evangelho é uma informação, é a vinda de Jesus, mas ele também é uma pessoa. O evangelho é Jesus Cristo. Por que ele é uma pessoa? Para nós terminarmos. Porque Deus outrora falou por muitas coisas. Falou pela lei, falou pela consciência do homem, falou pelos profetas. Mas em Hebreus, no capítulo 1, está escrito: outrora, Deus, tendo falado por muitos meios, neste tempo, Ele decidiu se revelar de uma forma só, em Jesus Cristo. E é por isso que quando você prega doutrina para as pessoas, ninguém se converte. É por isso que quando você diz para as pessoas: você precisa largar Maria e aceitar Jesus, ninguém se converte, porque isso é doutrina. É por isso que quando você prega que você precisa ir para tal igreja, ninguém se converte. É por isso que quando você prega práticas, ninguém entende. Mas quando você prega Jesus, então ele se torna poder de Deus. Aleluia. Então ele se torna poder de Deus na sua boca. E então o evangelho faz sentido para outra pessoa, porque ele é uma pessoa. E quando você fala de Jesus, ele testifica no coração de quem ouve.
O apóstolo Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Ora, é o poder capacitor de trazer mudança. Não é a igreja que muda as pessoas, é o evangelho. Não é o pastor que muda as pessoas, é o evangelho. Não é a célula que muda alguém, é o evangelho. Não é o culto, é o evangelho. Porque o evangelho é o poder de entrar numa casa e tem opressão. O evangelho tira a opressão. O evangelho é o poder de colocar no lugar um desvio de caráter. Não é o quanto eu falo para alguém deixar de ser mentiroso. Não é o quanto eu falo para alguém deixar de mentir, de roubar, ou de matar, ou de ser violento. Mas é o poder do evangelho. É o poder do evangelho que entra na consciência e ele muda. Aí você diz: como pode? Ele era assim e agora ele é diferente. Evangelho. É o evangelho de Jesus que entra na alma de um amedrontado e tira todo o medo, tira toda a tristeza, tira todo o ódio, toda a amargura e todo o rancor. Não é o quanto de perdão que eu peço, mas é o quanto de evangelho eu transmito. Não é o quanto que eu choro, mas é o quanto eu creio no evangelho. Quanto mais eu creio no evangelho, mais ele é poder de Deus que entra em mim. E não só me salva do pecado e do inferno, mas me salva do medo, da angústia, da escravidão do diabo. E aí você diz: eu estava em trevas, agora eu estou na luz. Eu andava com medo, mas agora eu não ando mais. Agora eu recebi o espírito de ousadia. Eu andava amargurado, mas agora eu tenho perdão para dar para as pessoas, porque o evangelho entrou. E o evangelho é poder de Deus. Não só para essas coisas, mas o evangelho é poder de Deus para a salvação. E aqui eu termino a minha reflexão. Não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é Deus operando. O evangelho é uma mensagem poderosa. Não sinta vergonha do evangelho. Não tenha medo do evangelho. Não tenha medo de anunciar o evangelho. Algumas pessoas dizem: pastor, eu não sei como falar. Que bom que você não sabe. Eu não sei como pregar. Que bom que você não sabe. Eu não sei o que dizer para minha família aceitar Jesus. Que bom que você não sabe. Porque quando a gente sabe, é a gente que faz. E quando a gente faz, a gente machuca. Mas quando a gente vive o evangelho, mesmo sem saber falar, mesmo sem saber pregar, e mesmo sem saber anunciar, a gente começa a anunciar, e o poder de Deus se manifesta. Aí você diz: pastor, como é que eu faço para minha casa servir a Deus? Não se envergonhe do evangelho. Mas o meu filho não quer servir a Deus. Não se envergonhe do evangelho. Porque uma hora o poder de Deus se manifesta. Mas pastor, eu já preguei de tudo quanto é forma. Não se envergonhe. Não se retraia. Não se reduza. Não mingue, não retroceda, não pare. Continue mesmo sem ver resultados. Continue mesmo sem ver os montes se moverem. Continue. Porque o evangelho não é o quanto eu falo, mas é o poder de Deus que
no momento dele, se manifesta como salvação para todo aquele que crê. Aleluia. Tanto a gregos como a judeus. Por quê? Porque no Evangelho, em Jesus, o Evangelho de Deus, se descobre a justiça. A justiça de Deus, que é de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu quero orar por você onde você estiver. E eu gostaria que essas palavras ficassem no seu coração. Pastor, por que o senhor está pregando isso em época de crise, de pandemia? Talvez esteja alguém murmurando aí no seu coração, dizendo assim: poxa, em época de pandemia o pastor vem pregar uma mensagem de não me envergonhe do Evangelho, ao invés de pregar o Salmo 23, que o Senhor não vai deixar faltar nada, ao invés de pregar o Salmo 191, aquele que habita. Irmão, porque todas essas promessas são para aqueles que não se envergonham do Evangelho. Mas é mais profundo do que isso, irmão. É muito mais profundo do que isso, porque em pandemia, o crente não pode sentar no sofá da sua casa e esperar ser alimentado. Em época de pandemia, é tempo do crente produzir para o reino. Em época de pandemia, não é hora de eu, pastor Felipe, buscar consolo. Não, eu já sou consolado pelo Espírito. É época de eu não me envergonhar do Evangelho e ajudar quem precisa. Vou dizer para você, você está com medo da pandemia? Se você que tem um Espírito Santo, que tem uma fé, que tem uma igreja, que tem um pastor, que tem uma célula, que tem uma Bíblia, que tem palavra de Deus, está com medo, imagina quem não tem o Espírito Santo. Imagina quem não tem uma igreja, imagina quem não tem célula, imagina quem não tem Bíblia, imagina quem não tem uma igreja para ouvir a palavra. Não é só o medo que tomou conta dessas pessoas, é o inferno em suas casas, e nós estamos nos envergonhando, estamos retrocedendo, estamos nos calando, mas o Espírito Santo vem sobre nós nessa noite dizendo: não nos envergonhamos do Evangelho, porque não é o quanto eu faço, é o poder de Deus. Aonde você estiver, eu gostaria de orar com você, para que você não se envergonhe do Evangelho, mas muito mais do que isso, para que nesta pandemia, ao invés das pessoas dizerem assim: olha, nessa época de crise, os crentes pararam. Não. Que nessa época de crise as pessoas digam: nessa época de crise aí a Devida está produzindo muito mais, está pregando muito mais, está orando muito mais, está em jejum muito mais, está lendo muito mais a palavra. Por quê? Porque não se envergonha do Evangelho. Nessa época de crise, nunca recebi tanta mensagem de uma igreja como essa. Nessa época de crise, nunca recebi tanta cartinha de amor como essa igreja. Nessa época de crise, eu nunca recebi tanta cesta básica como essa igreja está me dando. Por quê? Porque nós não nos envergonhamos do Evangelho. Porque nós cremos que é o poder de Deus, não só nos tempos de bonança, mas em tempo de quarentena, em tempos de coronavírus, é o poder de Deus para a salvação. Pai, nós queremos nesse momento te louvar, engrandecer o teu nome e te agradecer pela tua palavra, Senhor, que se manifesta na nossa vida e que nos ensina, nos apruma, e não só traz consolo para a nossa alma, mas ela nos traz ferramentas. E eu oro por este irmão, Jesus,
está perdendo as forças, está querendo desistir do Evangelho, que está se envergonhando em sua alma, ele está sentindo vergonha, ele está dizendo: não é tudo aquilo que eu pensava o Evangelho. Nós oramos, Senhor, para que a Tua palavra, ela produza em nós uma consciência, de dizer: eu estou pronto, eu sou devedor, e eu não me envergonho do Evangelho. Jesus, que mais do que nunca possamos ter essa convicção no nosso coração, de que o Evangelho é poder de Deus para salvação, que o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para me alcançar, para alcançar a minha família e a todo mundo. Que mais do que nunca possamos ter essa convicção de que a mensagem que nós carregamos não é uma informação, mas é o poder de Deus, que quando entra no coração de quem tem medo, traz segurança, que quando entra no coração do aflito, traz esperança, que quando entra no coração daqueles que estão necessitados, supre toda necessidade. Que possamos ter essa convicção, essa certeza, que aquilo que nós carregamos não é algo para nos envergonharmos, mas é poder do Senhor para todo aquele que nós anunciamos. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém e amém.